Esta maneira como nós organizamos o tratamento na nossa cabeça, lá no nosso hospital, em Braga, parte do princípio de que a doença é geralmente uma doença má e uma doença agressiva. Então o que nós fazemos é, utilizamos uma lista de fatores de mau prognóstico, que são bem conhecidos de toda a gente, e estão na literatura, que incluem, por exemplo, um tempo curto entre dois surtos, o ter dois surtos num ano, por exemplo, o ter lesões medulares, lesões da fossa posterior, o ter lesões a captar, o já ter sinais de atrofia cerebral, o ter muitas lesões na ressonância inaugural. Portanto, todos estes fatores nós utilizamos para perceber qual é o prognóstico do doente. Se o doente tiver dois ou mais destes fatores, nós dizemos que tem um prognóstico mau, portanto, um prognóstico reservado. A doença vai ter um curso muito rápido e, nesse caso, partimos diretamente para fármacos de muito alta eficácia. Quando o doente tem apenas um fator de mau prognóstico, nós dizemos que tem ali um prognóstico moderado e aí, muitas vezes, optamos por fármacos que estão ali no meio, portanto, são de alta eficácia, mas não de muito alta eficácia. E depois, quando temos doentes sem fatores de mau prognóstico, portanto, são doentes que nós achamos que até vão ter um prognóstico relativamente moderado, aí utilizamos os fármacos de moderada eficácia. Portanto, claro que o que eu também tentei transmitir foi que cada vez mais o grupo maior é o grupo dos fármacos de muito alta eficácia, porque são esses a maior parte dos doentes que nos aparecem, e os outros grupos são comparativamente menores. Portanto, estamos a tratar muito mais agressivamente a doença logo no início, porque a maior parte dos doentes assim o exige. Estes estudos foram muito importantes, portanto, foram estudos que foram apresentados agora no Congresso da Academia Americana de Neurologia, portanto, já em 2024, e mostram o seguimento dos doentes dos estudos ópera e oratório a 10 anos. E, em termos de progressão de incapacidade, dizem-nos dois dados que são muito importantes. No caso dos doentes com esclerose múltipla por surtos, portanto, dos ensaios ópera, dizem-nos duas coisas, que os doentes que começaram logo a fazer ocrelizumab, portanto, 80% deles, ao fim de 10 anos, não têm progressão de incapacidade. Portanto, temos 80% de doentes que começaram logo a fazer ocrelizumab que não tiveram progressão de incapacidade e mantiveram o seu estado de incapacidade. E é uma coisa, numa doença que nós sabemos que passa rapidamente a ser progressiva, é um dado muito importante. Depois também sabemos outra coisa, que é, comparando com os doentes que durante 2 anos fizeram interferão, estes doentes ganharam 10 anos sem incapacidade. Portanto, ganharam 10 anos de grande qualidade de vida a mais em relação aos doentes que começaram a fazer interferão. Portanto, aqui a noção de janela terapêutica, mais uma vez, e de ter que começar a tratar o mais precocemente possível, não perder tempo, não deixar que a doença evolua e que o cérebro se perca, é muito, muito, muito importante e estes dados voltam a corroborar isso. Claro que isto também é importante dizer que temos o outro lado da medalha, que também é muito interessante, que é, estes doentes, ao longo de 10 anos, não desenvolveram infecções significativas. O risco de infecções, que é uma coisa muito importante, não aumentou significativamente ao longo dos 10 anos, portanto, o risco anual não foi progressivamente aumentando, o que quer dizer que não estamos aqui a ver um efeito cumulativo da imunossupressão no risco de infecção. Também a percentagem de doentes que têm níveis baixos de imunoglobulinas também é relativamente pequena, estamos a falar ali menos de 20% dos doentes que desenvolvem a 10 anos alguma baixa de imunoglobulinas, o que é muito bom, e, portanto, temos um fármaco que se está a mostrar, ao fim de 10 anos, mais seguro do que até estávamos a pensar, também até em termos de neoplasias, em que não vemos nenhum sinal sequer, e, por outro lado, que tem uma vantagem muito grande, consegue que 80% dos doentes não progridam em capacidade e que os doentes ganhem, comparativamente com estarem 2 anos a fazer interferão, 10 anos sem progressão. Portanto, na esclerose primária progressiva também temos dados bons, não são da mesma magnitude, obviamente, porque a doença também é mais difícil, nós sabemos que o efeito é mais moderado do fármaco, mas o que nós vimos foi que nos doentes do oratório, ao fim de 10 anos, aqueles que começaram a fazer ocrelizumab, 1/3 deles não teve progressão. Portanto, numa doença que é primariamente progressiva, que tem poucas ou nenhumas respostas e que sabemos que é muito difícil de tratar, temos 1/3 dos doentes que em 10 anos não teve progressão nenhuma.